Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Rita Silva, ela que é médica, pneumologista, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão dos vírus respiratórios e as doenças alérgicas que viram desafio no início agora do outono. Bom dia, doutora Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Natália, é um prazer estar aqui novamente. Doutora Rita, fala um pouquinho pra gente, qual essa diferença, entre alergia e vírus, que muitas vezes o pessoal, a sociedade se confunde, na questão desse diagnóstico, muitas vezes, com crianças, adolescentes, enfim, traz um pouquinho pra gente essa diferenciação. Às vezes é difícil diferenciar. Pai e mãe têm alguma dificuldade para diferenciar se é um processo alérgico ou se é uma infecção viral. Os sintomas são muito parecidos, mas a gente tem alguns parâmetros para diferenciar, como, por exemplo, a presença de febre. O resfriado pode dar uma febrícula, os sintomas são muito parecidos com a rinite alérgica, espirro, coriza, obstrução nasal, mas o resfriado ele pode dar uma febrícula, a gripe realmente pode dar febre, então esse é um parâmetro que a gente tem para diferenciar, é a presença de febre, e também avaliar dentro de casa se as outras pessoas também estão com os mesmos sintomas, porque se só é a criança que está com esses sintomas, espirrando, corizando, coçando o nariz entupido, nariz com secreção, aí a gente já imagina que pode ser um quadro alérgico, as outras pessoas não estão em casa dessa forma. Quando outras pessoas estão com o mesmo sintoma, a gente já pensa que é um vírus que está ali circulando naquele ambiente. Doutora Rita, e por que o período do outono é mais crítico para essas questões alérgicas e também com a situação dos vírus, das gripes, mas por que especificamente o outono as pessoas alérgicas elas têm mais dificuldade? No outono, onde circulam os vírus respiratórios, logo após o carnaval, os vírus respiratórios começam a circular, que são inúmeros vírus diferentes. Eu não sei se você lembra que a pandemia do Covid-19, ela abriu após o carnaval, e o Covid-19 é um vírus respiratório, Então, começa no outono a circulação dos vírus respiratórios, é por isso que a vacina da gripe é aplicada nesse período, que é para você estar protegido durante o inverno, e também no outono ocorre o período das mudanças climáticas. Aqui no nosso estado isso não é tão exuberante dessa forma, mas quem tem uma doença alérgica, quem tem uma doença inflamatória, sente essa mudança. No outono, a gente tem a amplitude térmica. O que é isso? É pela manhã a temperatura está amena, à tarde ela está mais alta, está mais calor. Então, essa diferença de temperatura, essa amplitude, quem tem uma doença alérgica sente e reage com os sintomas. Então, é por isso que as doenças alérgicas no outono, elas requerem um maior cuidado, uma maior prevenção. Doutora, e essa doença alérgica, por exemplo, a alergia e o vírus, voltando para essa questão, há uma diferenciação em relação ao tempo? Por exemplo, um quadro viral ele é mais prolongado, a questão, por exemplo, alérgica ela é mais prolongada. Existe uma diferenciação entre vírus e a questão da alergia? Às vezes sim, às vezes não. Mas, por exemplo, um processo viral, um resfriado, uma gripe, ele vai durar 3, 5 ou 7 dias, mais ou menos, independente da medicação que você tome. A doença ela tem a evolução natural dela, ela vai durar aqueles dias. Já um processo alérgico, você toma um antihistamínico, toma um antialérgico e você já nota melhora. Então, a gente tem alguns parâmetros para tentar diferenciar um do outro. Então, doutora, a gente pode dizer que essa questão alérgica ela é mais fácil de ser estancada, por exemplo, com um medicamento tal, e por outro lado, para existe como acabar essa alergia? Tem um tratamento a longo prazo, a médio prazo? Essa pessoa que tem alergia, que está nos ouvindo, que é criança, que é adolescente, que é adulto, tem um tratamento de fato para colocar fim a essas alergias, por exemplo? Tem sim.
Em se tratando de rinite alérgica e até mesmo da asma e rinite alérgica são doenças onde tem uma inflamação na via respiratória, na mucosa do sistema respiratório. E como é que a gente trata isso? A gente trata com medicações anti-inflamatórias em doses muito baixas para diminuir essa inflamação e a pessoa não ter sintomas, tanto a asma quanto a rinite alérgica. No caso da rinite alérgica, a gente usa aquelas medicações via nasal, os corticoides nasais, em uma dose muito baixa, e você usa todos os dias para diminuir essa inflamação na sua mucosa do nariz e você se sentir bem. Já na asma, a gente tem as bombinhas, que é uma associação de corticoide em baixa dose, mais um broncodilatador, que você usa diariamente para evitar que você desencadeie crises, principalmente nessa época do outono, que é a época das mudanças climáticas e que é a época que os alérgicos mais têm crises. Então, nesse período do ano, você que tem asma, você que tem rinite alérgica, não deixe de tomar a sua medicação para você passar bem essa estação. Ô, doutora, questões, por exemplo, comportamentais, exercício físico, alimentação, o seu estilo de vida pode melhorar ou piorar esses quadros alérgicos, por exemplo? Os gatilhos são muito diferentes de pessoa para pessoa. No caso da rinite alérgica, o mais implicado são os ácaros, então muita gente é alérgico a ácaro e o ácaro está presente na poeira domiciliar, então, consequentemente, você tem alergia à poeira. Então, nesse caso, em quem tem rinite, o principal desencadeante, digamos que seja poeira, mas cheiro forte pode desencadear também, fumaça, emoções, como você mesmo falou, tanto na rinite quanto na asma. Os desencadeantes, os gatilhos na asma varia de pessoa para pessoa, mas normalmente as emoções desencadeiam crises, atividade física, esforço físico desencadeia crise, cheiros fortes, fumaça, poeira, tudo isso são gatilhos que desencadeiam os sintomas. Doutora Rita, é um fato mesmo, a senhora até mencionou que aqui no nosso estado, na nossa região, a gente não sente tanto os efeitos do outono, mas é uma estação também muito seca, né? Sim. E, apesar disso, a questão, por exemplo, do uso de umidificadores de ar em casa, ele alivia, ajuda um pouco a não piorar esses efeitos, a não piorar esses sintomas de uma alergia ou de uma gripe, por exemplo, de um vírus respiratório? Ajuda porque a via aérea ressecada você desencadeia sintomas. E você ter um umidificador dentro de casa, principalmente num ambiente com ar-condicionado, isso facilita bastante. Mas a gente tem que ter cuidado também para não umidificar tanto assim e não formar fungo nas paredes, né? Porque às vezes você bota um umidificador lá, umidifica o ambiente, mas as paredes estão cheias de fungo, justamente por isso. E o fungo é um gatilho, é um desencadeante. Já desencadeia outro tipo de alergia. Exatamente. Doutora Rita, a gente pode dizer, então, que o melhor para a questão da alergia, por exemplo, é um tratamento, esse tratamento a médio, longo prazo, do que essas questões paliativas. Por exemplo, muita gente a gente vê, né, Natália, vulgarmente se entupindo, né, de antialérgico, a pessoa tem uma sonolência durante o dia e tal. Realmente é algo que atrapalha o dia a dia no cotidiano. O que é que a senhora realmente recomenda para quem está nos ouvindo, para realmente, aspas, se livrar de fato dessa questão, dessa alergia, que é algo tão nocivo, né, que atrapalha o dia a dia no cotidiano? Só quem tem sabe. Só quem tem vai entender, doutora, né, João? Como prejudica o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Fala um pouquinho para a gente. No caso da rinite alérgica, o principal desencadeante, o principal gatilho são os ácaros. Então, o que é que a gente tem para isso? A gente tem a imunoterapia alérgeno-específica, que é um tratamento que a gente faz para minimizar os efeitos da alergia ao ácaro. É um tratamento a longo prazo, mas que também é muito eficaz. No caso da asma, a gente tem as medicações, que são as bombinhas, que tem
corticoide broncodilatador, e a depender da gravidade da doença, a gente tem os imunobiológicos, que são medicações que são feitas uma vez por mês, uma vez a cada 28 dias, no intuito de controlar essa inflamação. Mas isso depende, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar e ver qual a melhor opção para aquela pessoa. Tá dado o recado da doutora Rita Silva, médica pneumologista. Então, você que está nos ouvindo nos 4 cantos do estado, é bom sempre buscar, né, o auxílio de um profissional, porque saúde é coisa séria, né, e essas temáticas tão importantes, como a questão da alergia, desses vírus, tem que ser tratado realmente por quem realmente entende, realmente tem conhecimento de caso. Doutora Rita, quero agradecer demais a participação da senhora aqui no Jornal da Manhã, quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando de saúde, que é uma temática tão cara, tão importante para todos nós alagoanos, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. É um prazer estar aqui, é um prazer voltar. E as considerações finais, a gente fala para aquela pessoa tomar a vacina da gripe nesse período, para ela estar protegida no inverno, e também para aquela pessoa que tem rinite alérgica ou que tem asma, que mantenha o seu tratamento profilático durante esse período, para você passar bem a estação. Doutora Rita Silva, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Quero registrar também a presença, né, do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, o nosso presidente Alexandre Henrique Lino, aqui conosco desde as primeiras horas da manhã no Jornal da Manhã, sempre contribuindo conosco aqui nas pautas do nosso cotidiano. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Bitoca, o Damião Santos aqui sempre na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Marcel, sempre com o Rogério Santos, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma semana de muito trabalho, muita luta, e até segunda-feira, se Deus quiser. Sextou, João, sextou, ouvinte. Muito bom passar essa semana com você. Obrigada pela companhia, pela audiência, e na segunda-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau, até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Nos 100,7.